quais que as proteções que podem ser realizadas ajudando as crianças? Eu pensei espiritual, fisicamente e emocionalmente. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que pode ser realizado para ajudá-las? Eu queria falar assim sobre, voltando aqui à experiência, né? Como ela tinha falado aqui sobre o comportamento, né? Certo. Só é para que sirva para os pais, né, como alerta. Essa menina que eu falei, que deu exemplo, a mãe começou a notar que a menina não queria mais ir para a casa do avô, onde ela tinha muito prazer em ir. Foi uma mudança que, no caso dela, uma mudança radical, né? Pode ser gradativa. Mais perceptível, né? Perceptível, né? Então, ela começou a estranhar isso, mas achava que era besteira da filha. Achava que a filha estava com... Era coisa da cabeça dela. E quando dizia-se que os avós iriam para a casa deles, passar o dia lá, ela começava a dizer que não queria o avô lá. Olha. Entendeu? Então, houve essa rejeição, uma mudança assim, muito rápida, né? De uma aceitação para a rejeição. Emocional, você já viu essa mudança. Né? Já viu essa mudança. Então, assim, para que os pais fiquem alerta a isso. E outra questão é a confiança que os pais passam para os filhos. Porque muitos filhos não têm confiança em falar com os pais. Tipo, porque o pai não vai acreditar. No caso da menina, tinha medo da mãe e do pai brigarem com ela. Então, assim, conquistar essa confiança, ser amigo, ser aquela pessoa que a criança tenha assim, a atitude de ser a primeira a procurar. Tipo, a minha melhor amiga é minha mãe, é muito meu pai, importante, que eu vou poder contar. Porque a menina tinha medo da mãe brigar com ela, achando que ela estava mentindo e botá-la de castigo. Pastor Charles, o senhor está falando aí a respeito dessa experiência vivida na sua igreja. Você é do Rio de Janeiro, conforme o Jean anunciou. Como que foi, então, a sua participação, a sua ação nessa mobilização que nós tivemos sábado? E o que você achou disso, até para que isso possa irradiar para todo o Brasil, visto que isso é um movimento de líderes e pastores, e até dentro daqui a Cristina nos perguntou, dessa ação proativa da igreja. Eu tive lá, eu participei, né? Foi a primeira, né, que eu participei assim, e foi, para mim, eu vi muito produtivo. Né? Eu tive acesso às pessoas, eu fui um que fiz a campanha da vacinação, né? E eu vi o quanto as pessoas, no fundo, elas se interessam pelo assunto, mas não são despertadas para o assunto. Então, acho que precisa, geralmente, criar essa conscientização geral nas pessoas, porque elas acham isso super importante, queriam realmente, se comprometeram em participar dentro do que nós passamos para elas lá. E foi, assim, tremendo, eu achei muito... E deve haver mais, né? É como o Ulisses falou aqui, esse tipo de atitude não muda o comportamento ou o pensamento do agressor em si, do abusador. Eu também compartilho dessa opinião, né? Mas nós que estamos em volta, como eu voltei a falar aqui, principalmente os pais, conquistar essa confiança para que os filhos não tenham medo de falar com os pais, né? Agora, uma coisa importante é que a gente estava estudando, a gente até fez um acesso livre, esse tema de pedofilia. Normalmente, o abusador, ele foi abusado. Também. Então, é uma pessoa a quem os nossos olhos também precisam ver, porque é uma pessoa doente, uma pessoa que sofreu algo nisso também. Então, é algo que a gente também tem que olhar, né, com um olhar de amor, não pelo ato, mas geralmente o abusador, ele foi abusado. Deixa eu até acrescentar aqui na colocação da Carol, né, com relação na a afirmação. O abusador, ele foi abusado. Isso é uma marca na alma. Nem sempre. Não, uma maioria. É feita uma pesquisa. Casos. Mas existe como também tratar de um perfil do abusador ou ainda não é possível? Eu acho que assim, a gente está falando de pedofilia e a gente acabou não falando onde ela nasceu. Ela nasceu no inferno, nas profundezas do inferno. É algo maldito, né? A gente vê assim, isso é tão terrível que acaba influenciando na vida da gente como ministro, né? Eu tenho uma dúvida, eu quero perguntar para a Zildinha sobre isso, porque isso recai sobre a vida de nós como ministros. Por exemplo, posso fazer uma pergunta aqui? Eu estou morrendo de Claro. Zildinha, você que pastoreia crianças na igreja, você percebe algum problema de comportamento de uma mãe quando ela chega na sala e vê que o professor, o ministro, é homem? Pois é, você sabe que aqui nem tanto. Nem tanto. Eu até, inclusive, no meu ministério, eu tomo cuidado de colocar sempre casais, não é? Até porque nós temos meninos e meninas e eles precisam ir ao banheiro e quem leva, não é? Então, eu tomo bem esse cuidado e algumas atividades mesmo são meninos com o tio e as meninas com a tia.
não é? Eu não percebo tanto isso aqui não, graças a Deus. Eu morei nos Estados Unidos 7 anos, lá também pastoreei ministério com crianças lá também. Lá eu percebi muito, tanto que os pais quando chegavam às vezes na sala, se tiver só o homem ali recebendo as crianças, eles não deixavam mesmo as crianças. Só que eu vejo até uma certa incoerência nisso. Por quê? Porque o abusador pode estar sendo uma mulher. Hoje nós não temos caso de abusador, não são só os homens. A gente acaba atribuindo ao homem. Mas porque o nosso país é um país ainda machista. Parece que só os homens... Tem tantos casos de babás. Sabe aquela história que, homem é tudo assim mesmo, homem, desculpe a expressão, homem não vale nada. Não é isso, não. Não é? Nós temos casos de abuso envolvendo mulheres. Isso. E é muito sério. Então, no domingo, que nós temos o nosso maior fluxo na igreja, que é culto de manhã, tarde, noite. E é muito. Isso. Então, eu chego 7 da manhã e saio mesmo 10, 11 da noite, porque eu fico em todos os turnos e eu fico passando nas salas mesmo, olhando, né? E, claro, fazendo a minha parte como pastora do ministério e cuidando mesmo, zelando pelo cuidado das crianças. E você vê o comportamento, já chegou a observar o comportamento, assim, da criança, Zildinha, até para a gente ficar atento, até pessoas também que lideram ministérios infantis, como perceber, porque são muitas crianças, é muita gente, mas como perceber, às vezes, o comportamento da criança com a outra também pode ser percebido? A gente já percebeu algumas coisas, quando eu percebo algumas coisas, a gente tenta, como o tio Uli falou aqui, se aproximar da criança, essa é a primeira atitude que a gente tem que ter, a gente tem que se aproximar, a criança tem que ganhar sua confiança, tem que se sentir à vontade em conversar com a gente. E depois, se eu detecto alguma coisa mesmo na conversa com ela e tudo mais, eu chamo os pais para conversar. Certo. Chamo os pais, a gente conversa. E a importância, né? E encaminho. Claro, essa não é a minha especialidade, mas na igreja, graças a Deus, nós temos o Ministério Rema Kids, nós temos pessoas, o Ministério Salve Sua Família, com o pastor Washington, que são especialistas no assunto, e eu encaminho, vou junto. A gente faz todo um acompanhamento com esses pais, com essa criança. O pastor Charles tem promovido congressos no Rio de Janeiro e a gente tem ministrado em muitos congressos e um dos nossos trabalhos é trazer esse conhecimento para o ministro de criança. A Zildinha está ali na ponta com um monte de professores, né? Então, esse professor é que vai estar mais próximo da criança, dominicalmente ali, né? Em cada sala. Então, a gente precisa, como igreja, treinar esses homens e essas mulheres que já são chamados, já são capacitados a ministrar as crianças, mas também está olhando nesse outro prisma de poder se aproximar dessa criança, notando qualquer problema comportamental. Isso. Eu queria fazer essa pergunta agora, jogá-la para o Wagner. Wagner, e lá nos adolescentes, como que os meninos e as meninas já com corpo formado, com uma ideia sobre sexualidade um pouco mais aberta, como que essa bomba estoura lá no seu ministério com os adolescentes? O adolescente consegue verbalizar mais, mas acontece que a gente percebe em alguns comportamentos que eles vivem, nós não ficamos só no culto com eles, tem outros momentos que a gente participa junto com eles, e nos relacionamentos deles, ou através do pequeno grupo, que a gente chama de célula na igreja, acaba falando ou dizendo alguma coisa para o líder e essa informação chega para a gente, ou eles mesmo procuram a gente para poder contar um fato que já aconteceu ou vem acontecendo dentro da família. Quando falar dessa questão de construir a confiança, os pais construírem a confiança com os filhos, que grande parte dos casos, as meninas principalmente, os meninos não contaram para a família porque não tinha esse ambiente, ou era um ambiente violento que sabia que qualquer coisa que contasse também, a primeira atitude era a morte. Sofrer retaliação. Retaliação. Ou do próprio pai ou mãe que soubesse de matar um tio, o avô, de matar a mãe, ou o pai ou o irmão, agressor, né? O agressor. Então, assim, no caso do adolescente, ele verbaliza, ele conta, mas a gente está percebendo muitos casos que não contaram na infância e que chega na adolescência vão contar, o abuso não acontece mais. Lembrando que abuso ele pode ser de várias formas. Inclusive, nós temos perguntas aqui ampliando um pouco essa questão da proteção. Mas eu queria até dar os parabéns ao Wagner aqui em rede nacional, porque a rede de adolescentes liderada pelo Wagner, juntamente com os pastores da rede, eles têm uma iniciativa muito saudável em relação a essa questão da sexualidade. Agora, talvez há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, tiveram um culto da família lá, foi exatamente na semana do culto da família.
onde eles colocaram uma ministração sobre sexualidade, convidaram os pais para assistir. Eu tive a oportunidade, mais minha esposa, de assistirmos com os nossos filhos. Estavam lá meu filho de 15, a minha menina de 9 e a minha menina com 4 anos de idade, assistindo uma palestra numa linguagem muito saudável, né, mas muito, vamos dizer assim, abrangente. Instigativo, né? Para gerar diálogo. Para abrir esse espaço para a família, né? Então, achei muito interessante. Então, parabéns por essa iniciativa, porque isso ajuda aos pais que têm uma certa dificuldade de falar isso com os filhos. Agora, é óbvio que os pais não devem esperar a igreja comentar esse assunto primeiro, muito menos a escola. Os pais é que têm que tratar disso, né? Eu queria só trazer primeiro aqui um comentário de uma pessoa que não citou o nome. Aliás, as duas participações que eu vou citar agora não citaram o nome, mas fazem perguntas, né, e comentam. Essa primeira de Belo Horizonte diz assim: bom dia, eu parabenizo a toda a equipe da Igreja Batista da Lagoinha, porque eu já sofri abuso quando criança e hoje sou curada, graças a Deus, ao acompanhamento que recebi na igreja. Que Deus abençoe muito. Amém. Uma outra participação que nos chega de Juiz de Fora, na Zona da Mata, diz assim, aliás, não, essa é de Belo Horizonte, a da Zona da Mata vem para outra participação. Quando está ocorrendo um abuso psicológico com a criança, pois a mãe fica falando coisas absurdas com a criança de 2 anos, o que podemos fazer? Chamamos o conselho tutelar? Não é abuso sexual, mas é abuso psicológico e pode afetar a cabeça da criança da mesma maneira. O tio Uri falou aqui, já citaram en passant, sobre a questão das diferentes formas de abuso. O abuso psicológico é um deles. Agora pensa, a nossa telespectadora certamente tem conhecimento de um caso onde uma mãe abusa psicologicamente de uma criança de 2 anos de idade. E às vezes, Jean, isso se torna coloquial dentro da casa, dentro da família. Eu até contei isso em algum outro programa. Eu estive num shopping outro dia, tinha uma jovem muito bonita, muito bem vestida, com um menininho de uns 4 anos. Eu acho que ele tropeçou no cadarço, ele tropeçou no próprio pé. Ela pegou no braço dele com uma violência, levantou e falou: seu desgraçado. Gente, é uma palavra muito forte. Muito forte. É uma violência psicológica muito séria. Mas talvez é um vocabulário que acabou virando comum nessa família, absurdamente comum. Né? Eu penso que a gente tem que abordar. Recentemente eu estava saindo aqui na portaria da Rede Super, uma senhora, uma mulher que devia ter 30 e poucos, 40 anos de idade, com uma criancinha de uns 3 anos, uma menininha, dando a mão e andando. E a menininha tropeçou nas perninhas e aí deu um tombo e a mãe puxou ela com violência no braço, começou a xingar, eu vi aquilo, eu falei, eu vou partir para cima. Aí eu falei com a senhora, isso aqui, ela tem 3 anos de idade no máximo, a senhora tem que falar com ela, a filha é minha, eu falo do jeito que eu quiser. Eu falei, mas a senhora não pode fazer isso, ela é sua filha, mas a senhora tem que ensinar o melhor da melhor forma, fala na linguagem que ela entende. Quer dizer, as pessoas, elas não aceitam serem cobradas, serem admoestadas, mas acham que é normal falar do jeito que querem, né? Nós estamos falando sobre proteção da criança, então inclui qualquer tipo de abuso. E essa questão da proteção, a prevenção, passar para as crianças essas orientações para elas buscarem ajuda e também se prevenirem em situação de risco, que elas podem sair de algumas circunstâncias, isso é muito importante.